hoje a gente está com o pastor Tiago, toda quinta-feira ele já está aqui com a gente, já é conhecido da casa, mas hoje a gente tem um convidado especial que é o Dr. Aldo Tumolin. Isso aí. Seja bem-vindo, doutor Aldo. A gente fica quase falando pastor Aldo toda vez. Não mas tem problema. Já fiquei sabendo que ele é presbítero. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela disposição. Eu que agradeço o convite. Sim. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante. A gente vai falar sobre depressão. Ontem, quando a gente divulgou, já recebi muitas mensagens de pessoas que estão ansiosas para ouvir tudo que a gente tem a compartilhar hoje. O doutor Aldo aceitou nosso convite, ele vem lá de Limeira. Ele é casado com a Ivete, tem 3 filhos e 8 netos, Isso né, aí. doutor? Ele tem formação em aconselhamento bíblico pelo CCIF e ele também é mestrando pelo Andrew Jumper, né? Isso aí. Aconselhamento bíblico também. E hoje ele veio aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos médicos em aconselhamento bíblico também. Seja bem-vindo, pastor. Obrigada. Doutor, Não, presbítero. Fica tranquila. Seja bem-vindo. Obrigada, Fica viu, tranquilo. por aceitar nosso convite. Com certeza. E quem propôs o tema foi o pastor Tiago, porque sabe que é um tema polêmico, né? Sim, um tema polêmico e um tema necessário, né? Graças a Deus pela oportunidade de poder expor esse tema com uma visão médica, né, do pastor, do doutor Aldo. Isso pega. Eu vou sair pastor. E também, assim, também a visão bíblica, né, que é o nosso propósito aqui, que é mostrar para as pessoas como nós podemos encontrar esperança em meio à depressão, baseado nas escrituras e na suficiência da palavra de Deus para a nossa vida. Então, que grande privilégio para nós e para quem está ouvindo também ter essa oportunidade de lidar com o tema biblicamente. Sim. O senhor já quer começar com a primeira pergunta? Claro. Um cristão pode ficar deprimido? Eu sempre respondo assim aqui, depende da sua teologia. Exatamente. Sim. Exatamente, mas... Como você pensa sobre o tema. Exatamente. Doutor, por que é importante falar desse tema numa perspectiva bíblica, né? Diante de tantas situações que nós temos aí, com respostas variadas com relação a esse tema, e há pessoas falando a respeito disso, né? Você a gente procura na internet livros, tem sido lançado livros com relação a isso, mas por que é importante resgatar esse tema sempre biblicamente? Bom, eu acredito que a importância da gente trazer esse tema para análise bíblica, ela é pelo seguinte: desde o início do século XX, a psicologia, a psiquiatria tem, vamos dizer, tomado conta do cenário com relação aos problemas que afetam os sentimentos, as disposições mentais das pessoas, né? Foi tendo um tipo de um absolutismo nessa área, né? Então a teologia foi meio que se retraindo, né? Até que chegou na década de 60, aconteceram 2 coisas importantíssimas. Uma que começou o pessoal da indústria farmacêutica a produzir medicamentos que alterariam a química cerebral. E com isso poderiam oferecer a chance de cura ou de tratamento para o cérebro, e isso significaria que as pessoas deixariam de sofrer aquilo que vinham sofrendo antes. Isso é um lado. Então, o problema do sofrimento humano era uma doença. Foi rotulado assim, né? Cunhou-se, já havia esse termo doença mental, né? E todos os estados humanos de ira, de raiva, de depressão, de ansiedade, viraram uma doença, um diagnóstico. E também, por outro lado, dentro da igreja, começou o movimento da década de 60, com Jay Adams, do aconselhamento bíblico noutético, onde ele questiona isso aí. Sim. Que os sofrimentos humanos, da alma humana, é um problema pastoral, né? E não uma doença psiquiátrica, ou sei lá, né? Só que as pessoas, elas tendem a querer uma solução mágica para as coisas. Então, se eu tenho um comprimido aqui que faz você se sentir melhor, ao invés de eu me arrepender dos erros que eu tenho cometido, dos caminhos, das opções que eu tenho feito erradas, eu prefiro o comprimido, né? Porque daí eu fico onde eu estou mesmo, né? Então é claro que isso aí proliferou muito dentro da igreja e as doutrinas bíblicas, etc., foram sendo massacradas por isso.
Então, é importantíssimo que a gente continue a desenvolver isso. Tem vários centros que retomaram essa visão pastoral do cuidado das almas, né? O cuidar de almas, né? Em contraposição à hegemonia do diagnóstico doença mental. E também, assim, eu acho que é importante resgatar isso, pegando o que o senhor tem falado, é que às vezes lidar com esse tema biblicamente, aos olhos de algumas pessoas, pode ser uma questão de falta de misericórdia, de resgatar o princípio bíblico, né? Mas, na verdade, é o contrário. A gente leva para a pessoa uma esperança de que aquele estado que ela vive não é determinante, né? E os seus sentimentos não são determinantes, e que há uma esperança bíblica para que o seu coração seja transformado e ela encontre satisfação no estado de vida que ela está, mas que ela encontre satisfação. Né? Mas é um ideamento onde o sujeito se sente desvalorizado, não vê sentido naquilo que está fazendo, desanimado, não tem ânimo para tomar iniciativas, ou oscila muito o comportamento dele diante das coisas do dia a dia. A hora ele aceita, a hora ele não aceita. E isso pode caminhar para um estado mais intenso, onde as pessoas podem ficar chorando muitas horas do dia, não querem isolamento, não querem conversar com ninguém, até chegar no extremo da ideação suicida, né? E a gente já tem visto isso de suicídio, inclusive entre pastores, né? Então, é um range grande de estados onde o indivíduo ele se sente, ele não se auto-reconhece com algum valor, ou ele acha que todos estão contra ele, ou ele não tem a projeção que ele esperava ter, isso causa um desânimo. Então, nós temos que entender o seguinte: Então, esse estado não é caracterizado por eles como um diagnóstico de doença, tá? Não é reconhecido como doença. Mas, aí que eu volto a insistir, que essa classificação, justamente essa é a minha discordância. As pessoas têm estados depressivos, por múltiplas causas, né? E nós vamos falar daqui a pouco, temos exatamente que levantar essas causas e ver o que de verdade está acontecendo, né? Será que é um desequilíbrio bioquímico no cérebro ou é um desequilíbrio espiritual, né? É isso aí. É importante. Hoje nós temos afirmações com relação à depressão e bandeiras sendo levantadas como se fosse colocadas como doença, realmente. Aí tem uma doença e você tem um tratamento para isso, né? Em muitos momentos se torna subjetivo, porque você não sabe a causa e você não trata, você não há cura, né? Acho que falta aí um entendimento de algumas, né, nas áreas para definir qual a diferença entre remédio e outras coisas mais, fármaco e tudo mais. E também, no campo de doença, existe a diferença entre um distúrbio, um transtorno e uma doença, né? E hoje a depressão ela tem sido colocada na categoria de doença. Então, a pergunta é, doutor, a depressão é uma doença, né? Ela existe indicadores biológicos que mostram que a depressão ela é realmente uma doença, ela entra nesse campo de doença. É interessante o que aconteceu do ponto de vista médico com a depressão, né? No começo, foram criadas, lá entre os anos 50 e 60, algumas drogas que foi usado, empregado
para o tratamento da depressão, que são chamados tricíclicos, né? E que houve alguma melhora com o paciente. Então, qual foi a conclusão que os pesquisadores chegaram? Se esse negócio mexe com a bioquímica cerebral, com os neurotransmissores, né? Então o problema está aí. Por isso o sujeito fica deprimido. Ele fica deprimido porque tem uma desorganização. Porque não há um método, até hoje não existe uma maneira de enfiar um eletrodo lá dentro da cabeça do sujeito e medir quanto de serotonina ou qualquer outro neurotransmissor tem. E os neurotransmissores e os agentes que alterariam a bioquímica cerebral, eles funcionam in vitro, lá no laboratório, e funcionam em animais. Agora, em humanos, não temos como fazer essa medição. Quanto de serotonina que aumentou, ou não aumentou, aumentou um pouquinho, bastante. Mas as pessoas melhoram. É verdade, as pessoas melhoram, e estudos bem recentes têm mostrado que os antidepressivos agora, que são os inibidores da recaptação da serotonina, que é essa família imensa de antidepressivo que é o que está no mercado aí, que, aliás, vende mais que água, né? Mais que água no deserto, já tem um trabalho mostrando que, se você comparar ele com o placebo, ou com chá de erva de São João, por exemplo, tem um trabalho sério sobre isso, ele praticamente não tem diferença estatisticamente significativa. Então, essa teoria que foi feita, que é um desbalanço químico, ela está mesmo sendo chacoalhada, né? Pô, nós não temos como provar isso bioquimicamente. Nós tínhamos uma inferência, porque o cara melhorava com isso. Mas ele melhora com o chá da erva de São João também. Ele melhora também com não sei o quê. Bom, então tem trabalhos bem recentes mesmo, dos últimos 3, 4 anos, mostrando claramente isso. Que não é tudo isso que vem sendo falado, né? É a fluoxetina, a droga-chave desse grupo de drogas aí, né? Então, fluoxetina pode mexer nos neurotransmissores cerebrais? Pode. Pode causar melhora? Pode. Mas pode também não causar melhora. Tomar chá de não sei o que lá também pode melhorar? Também pode melhorar. Então, o que eu acredito é o seguinte: nós temos um indicador biológico que prove que o sujeito está tendo aquela patologia ali? Não. E outra coisa que eu acho interessantíssimo a gente deixar claro, a medicina ela é feita com alguns princípios basilares que foram estabelecidos lá no século XIX, tá? Então, um sujeito lá, o Virchow, ele propôs o seguinte, que a doença é o resultado de um dano celular. Então, ocorre um dano celular, aí aquele órgão ali onde está aquelas células ali, tem vários processos celulares que levam à doença, tá? Vários. Enfim, então, há algo ocorrendo de fato nas células. Então, se eu tiver informações clínicas, examinar o paciente e pedir exames que meçam essa atividade celular, direta ou indiretamente, ou imagem, algum exame de imagem que me exiba isso daí, eu vou ter um diagnóstico de uma doença. Então, o sujeito está lá com pneumonia. Ele pegou uma bactéria que entrou no pulmão dele lá, provocou um processo inflamatório, infeccioso, vai lá os glóbulos brancos, tentar eliminar, forma catarro, e aquilo causa inflamação, dor, ele tem catarro, febre, queda do estado geral. Se eu examiná-lo com o estetoscópio lá, eu vou escutar ruídos no pulmão dele. Se eu tirar um raio-x de tórax, eu vou ver lá o processo pneumônico, se eu fizer uma ressonância, enfim. E aí eu vou dar um antibiótico para ele e ele vai melhorar. Né? Então, essa é a doença clássica. Tá? Isso é uma doença. Por quê? Porque eu vi qual é o agente etiológico, dá até para saber qual foi a bactéria que causou, documento o processo celular e tal, e dá para acompanhar o paciente. Nesse tipo de distúrbio mental da mente, nós não temos isso. Não tem um exame lá, o senhor colhe esse sangue aqui, nós vamos ver se está deprimido ou não.
Não existe isso, né? Vamos dosar lá a sua serotonina. Você pode até fazer isso no sangue e tal, mas não quer dizer nada, né? Então, nós temos que entender bem que esse diagnóstico ele carece dessas confirmações clínico-laboratoriais ou de imagem, tá? Ah, mas diz que tem um exame tal que altera na depressão. Não, isso ainda não é uma prova consistente, nós não temos certeza disso. Isso é uma suposição que se tem, tá? Ok. Doutor, talvez junto com essa pergunta aí para a gente colocar uma outra para uma reflexão, isso obviamente depende do entendimento que a pessoa tem com relação ao diagnóstico da depressão. A depressão hoje, né, deve ser tratada como uma pessoa trata, por exemplo, uma doença que é, por exemplo, um câncer ou qualquer outra doença que é investigada por um exame que é feito no sangue ou qualquer outro. Por que essa pergunta, né? Acho que é irrelevante. Porque nós temos hoje escritores que estão divulgando a depressão como uma doença e, junto com isso, um tratamento também. Né? Colocando em equilíbrio e de forma equiparada uma pessoa que está lidando com um câncer e uma pessoa que está lidando com a depressão. Obviamente, a gente não quer dizer que uma seja mais importante em detrimento da outra, ou o sofrimento, a gente está lidando com isso. A nossa ideia aqui é trazer essa informação médica e bíblica para que a pessoa, inclusive, possa avaliar o seu estado de vida e procurar um tratamento que realmente seja eficiente. Porque, como o senhor disse, os remédios que têm sido colocados hoje, os fármacos, na verdade, que têm sido... Não traz alterações significativas, inclusive nenhuma promessa de cura. Quer dizer, porque não há, de forma objetiva, um problema ali. Como que funciona esse tratamento? Um comentário, inclusive, no meio cristão, é muito comum os pastores fazerem essa comparação, né, de falar que a pessoa está deprimida e ela precisa de ajuda profissional, eles já colocam esse termo, né, de ajuda profissional, porque quem tem câncer procura um médico, quem tem diabetes tem remédio, então quem tem depressão também tem. Que é muito comum a gente ouvir isso no meio cristão. Vamos deixar claro aqui uma coisa antes de mais nada. Você que está assistindo a gente aí, que conhece alguém, ou você, ou algum parente seu, alguém que você conhece, que está tomando remédio para depressão, não pare. Sim. Tá? Eu não tenho autoridade aqui para falar para você abandonar o remédio. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? Quem tem que tirar o remédio do seu tratamento é quem receitou para você. Sim. É o seu médico. Então você procure ele e se ele achar que você tem condições de ficar sem remédio, ótimo, tá? Então o primeiro ponto é esse. Agora, aí vem a segunda parte. Eu já me deparei com os dois extremos do problema. Já me deparei com pessoas que claramente tinham um diagnóstico muito fácil de ser feito. A pessoa estava uma vida em pecado, um monte de dramas existenciais, e o problema dela era querer se valorizar demais, né? Ela achar que ela tinha que ter mais importância. E aí, conforme nós fomos conversando e mostrando que Jesus era Deus e morreu na cruz como um criminoso, por que você quer ser mais importante que ele? Né? E essa pessoa rapidamente conseguiu se desvencilhar dos medicamentos, porque conforme as sessões foram correndo, ela foi entendendo isso. Só que essa pessoa estava conversando bem, tranquila, sossegada. Você via que no semblante dela que ela estava depressiva, inclusive conversando sobre se machucar, se ferir e tal. Foi um caso que evoluiu muito bem. Por outro lado, eu já tive pessoas que sentaram lá, familiares trouxeram um senhor, sentou na minha frente, e o sujeito não abria a boca. A cabeça dele ficava para baixo, só. E passei 1 hora na frente dele. Meu senhor, por favor, conversa comigo. Como é o seu nome? O que o senhor está passando? O que está acontecendo?
e o sujeito não olhar na minha cara, nem levantar a cabeça, olhar para o chão e chorar, 1 hora. Então, nesse caso aí, eu acho que o medicamento ele é uma excelente tentativa. Então, ele deve tomar um antidepressivo? Eu acredito que sim. Ah, mas você acabou de falar que talvez ele... Pois é, eu não sei se vai ser efeito placebo ou não. O fato é que ele já estava tomando fazia alguns dias. Na sessão seguinte ele voltou ainda, cabeça abaixada, mas aí ele já falou o nome dele, já falou alguma coisinha. Na terceira sessão ele já estava conversando e aí ele foi melhorando, tomando o remédio. E lá, pela sei lá qual sessão, ele acabou até caminhando para abandonar o remédio. E aí ficamos só no aconselhamento bíblico mesmo. Então, existem casos que talvez haja um desarranjo bioquímico cerebral. Eu acho que sim. Eu suponho que sim. Mas isso é uma suposição minha, né? Então eu não digo nem que tem, nem que não tem. O que eu não acho correto é o que está acontecendo, que virou padrão. Não, todo mundo tem isso. Todo mundo tem desarranjo cerebral. É mais ou menos que nem o TDAH, né? Toda criança inquieta tá com esse negócio. Pois é, mas ela não fica inquieta em frente ao videogame. Ela não fica inquieta quando ela tá lá brincando com os amiguinhos dela e tal. Lá ela se comporta super bem. É só na hora da aula, quando a professora chama a atenção dela. É seletivo. É seletivo. A inquietude Isso dela. não tem cabimento. Então, e outra coisa, há um derrame na sociedade de drogas. Os remédios são drogas. Eles têm seus efeitos colaterais. Então nós temos que pensar que nós estamos tomando substâncias químicas que podem provocar uma série de coisas em nós, né? Insônia, secura da boca, problemas gastrointestinais, tem um monte de coisa que pode ser consequência disso aí. Então, sujeito... Eu conheço uma senhora que faz 20 anos que ela toma antidepressivo. 20 anos. Você acha que funciona antidepressivo? Perguntei para ela, a senhora acha que funciona? E ela com a cabeça baixa, chorando, me responde, não, doutor, não funciona. Porque, então, qual é o seu problema? Então o problema dela realmente é outro. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Mas o remédio lá de tarja preta e tal, não sei o que lá, ele causa impressão nas pessoas. Então, eu não recomendo que ninguém pare de tomar remédio por conta dessa conversa que nós estamos tendo aqui, porque eu não estou consultando ninguém, então eu não tenho autorização para fazer um negócio desse. Mas eu recomendo que você procure seu médico. Agora, a gente sabe que a ampla maioria, 99% das pessoas podem ser abordadas biblicamente. Sim. Estamos falando para os crentes, né? Sim. Inclusive, este livro aqui, Depressão e Transtorno Bipolar, do Charles, ele trata sobre esse assunto, né, da quantidade de pessoas que estão tomando remédio hoje sem a necessidade de tomar remédio. E só uma observação aqui dentro da sua fala, como o senhor colocou, eu não tenho autoridade aqui, uma coisa muito importante também, acho que vale a pena ressaltar, é que o conselheiro bíblico, né, o conselheiro bíblico sério, ele também vai entender que ele não tem uma autoridade médica para falar para uma pessoa parar o seu remédio. Quem tem autoridade médica é o médico que está acompanhando. O assistente da... Exata. O assistente do doente. Eu já fiz aconselhamento de centenas de pessoas, eu nunca mexi na medicação de ninguém. Por quê? Eu não sou médico delas. Eu sou conselheiro bíblico. Mas eu falo para elas, acho que você deve procurar seu médico lá e conversar com ele. Você está mudando e tal. E às vezes, até para talvez quebrar essa visão, esse preconceito de que o aconselhamento bíblico ele está ferozmente contra a ciência, contra a medicina. Obviamente que não. Nós trabalhamos como conselheiros bíblicos dentro, né, daquilo que entendemos a medicina como uma forma de manifestação do conhecimento do próprio Deus, nesse sentido, né, de permitir que os homens tenham conhecimento. Se você me permite uma parte, desculpa te cortar, eu havia me esquecido. Tem um outro ponto que esse eu acho espetacular. É o seguinte, o sujeito chega com sintomas lá, de história de lentidão, vagarosidade,
desânimo, cansaço fácil, fadiga, não tem ânimo para nada, às vezes até insônia. E ele está doente, Sim. não com depressão, com outra doença. Né? Sim. Eu já peguei uma pessoa, uma vez ela estava anêmica, precisou tomar sangue. E ele, doutor, dando para baixo, não tem vontade de ir no trabalho, estava triste. Na verdade, ele estava triste porque ele não tinha forças para fazer as coisas. Então, ele se entristeceu. Físicas, né? Física. Esse cara precisa ser internado, tomar sangue. Difícil pra caramba o caso. Já peguei paciente com tumores, doenças graves, com tumores cerebrais. Então, qual que é a minha recomendação? Podemos fazer aconselhamento bíblico para essas pessoas? Sim. Mas o conselheiro bíblico deve ter a antena ligada. Sim. Se ele perceber que aquele negócio começou subitamente, a história não está caminhando normalmente, há coisas nebulosas ali, peça uma avaliação clínica. Peça para o paciente procurar alguém que ele confie, um médico. E o conselheiro entra em contato com esse médico. Ó, você avaliou fulano lá? Avaliei. Então, o que o senhor achou, doutor? Está tudo bem com ele? A saúde dele está boa? Ele não tem doença nenhuma no corpo? Porque a da mente, aliás, mente, a palavra originalmente, ela é alma, né? Psique, né? É a alma do sujeito. Então, esse é um problema para o pastor, não é um problema para o médico, né? Então, o médico ele tem que cuidar do corpo da pessoa. E o Ed Welch, que aliás vai estar aqui no Brasil ano que vem, na Conferência Fiel, ele costuma falar que dos provocadores dessa divisão errática aí é justamente a ideia tricotomista, né? Que nós temos corpo, alma e espírito. Então, o médico cuida do corpo, o pastor cuida do espírito e o psiquiatra cuida da alma. Né? Esse foi o causador desse tudo aí, dessa visão. Divisão. Na verdade, não somos. Somos uma unidade psicossomática, né? Somos uma visão holística, nós somos corpo e espírito junto, né? Que na morte ocorre um fenômeno inexplicável, que é a separação do corpo e do espírito. Depois nós vamos receber outro corpo. Mas essa é a visão que a gente tem hoje em dia, né? Diferente da visão médica, que é uma visão monista. Só tem corpo, não tem esse negócio de alma. Né? Então, o corpo está doente. Bom, tá, e quando o sujeito está angustiado, vendo tudo de ruim, tudo em preto e branco, qual lugar do corpo? Sim. Não, é da cachola dele. Ah, então me fala, qual lugar da cachola que é? Não sabemos. Então, mostra exames ali, exatamente. Não dá, então não dá. Sim. Talvez a ânsia do ser humano de ter a resposta para sim, todas as sim. coisas e trazer, obviamente, Tudo tá olhando na para o cachola. sofrimento do homem, obviamente, nós nos sentimos compassivos e querer ajudar de alguma forma, mas aí acabamos buscando a resposta no lugar errado. Quer dizer, nós temos as escrituras onde mostra exatamente qual é o problema e como nós devemos lidar. É que a nem- filosofia do aconselhamento É a bíblico. mesma coisa que você discutir criacionismo com um evolucionista. Né? Daí você fala, tá bom, foi evolução. Então me mostra alguém evoluindo, me mostra um ser em evolução, me mostra como que começou. Fica difícil. E, doutor, a gente... Obviamente, o senhor já respondeu muitas das questões que a gente tinha colocado aqui. Né? A gente até está vendo uns comentários. A professora Clisofia, acho que é professora, ela comentou: imagine alguém com miopia que melhora com o uso de óculos. Assim são as doenças da alma. Então, aconselho a professora a assistir o programa desde o começo. O doutor já falou sobre isso. Né? Então, a gente está tendo vários comentários aqui, graças a Deus, assim, as pessoas concordando com o que tem sido falado aqui. Algumas pessoas dando o seu testemunho. Vai falar? Sim. Doutor, eu queria, talvez a parte do final, do meio para o final do programa aí, a gente gastar um pouco de tempo e trouxemos várias discussões aqui, vários temas e também coisas talvez de pesquisa para as pessoas lerem, nós podemos indicar livros, mas a realidade é,
cristãos, eles enfrentam depressão. Sim. Eles podem experimentar depressão, podem ficar deprimidos, Sim. né? Inclusive, isso é uma realidade nas próprias Escrituras. Nós temos homens de Deus que experimentam. Nós temos, por exemplo, Elias, em 1 Reis, capítulo 18, ele é o super-homem. Vence 450 profetas de Baal. No capítulo 19, ele... E mais 400 do outro. Lá. Exatamente. Então, o que acontece? No capítulo 19, ele está lidando com uma situação momentânea ali da sua vida, de sentir medo, de tentar proteger a própria vida, se escondendo, tentando, inclusive, aquela comiseração, todo mundo, né? Só fiquei eu Só aqui. tem eu. Então, é uma realidade. E quando nós trazemos esse tema para a parte bíblica, nós não estamos querendo minimizar o sofrimento e a dor das pessoas, porque isso é real. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, quer dizer, nós vivemos num mundo que nos traz aflições, nós temos um coração que nos traz aflições, e eu queria perguntar para o senhor, a Bíblia, ela é suficiente para tratar a depressão? Há esperança, né? Nós, só para acrescentar, ontem eu ouvi um comentário, estava numa reunião, ouvi um comentário assim de alguém, olha, depressão, eu tenho depressão e estou bem uns 70%, mas eu sei que depressão não tem cura, nunca vou ficar bem. E isso tem sido colocado, né, várias pessoas que eu tenho atendido em aconselhamento bíblico chegam lá dizendo, olha, eu sou assim, se definem por esse diagnóstico como determinante para as suas vidas e não tem esperança muitas vezes de uma mudança, mas só de uma aprendizagem a conviver com aquele sentimento. E tem sido pregado isso, né? De que se você tem, você vai ter que conviver com isso a vida inteira. A Bíblia é suficiente? Ela traz esperança para a gente nesse caso? Bom, esse é o tema, acho que esse é o centro da discussão, né? Aliás, eu estou concluindo um mestrado do Andrew Jumper e a minha dissertação, título dela é exatamente isso. Pode o conselheiro bíblico falar ao sujeito rotulado como doente mental? O conselheiro bíblico pode falar? Uhum. Ou doente mental é um problema do psiquiatra, do psicólogo, do psicoterapeuta, do psico? Sim, a gente já foi chamado de irresponsável aqui algumas vezes. Então a pergunta minha, que eu tento responder é essa. E aí eu dou um exemplo, eu uso lá o toque, tá? Mas poderíamos usar a depressão, poderíamos usar qualquer outra coisa. Lá eu usei o toque porque eu acho que o toque é um caso fantástico, que todos nós temos um toque. Todos nós temos um pouquinho de toque. Então eu usei o toque para poder exemplificar bem como o conselheiro bíblico pode abordar sem problemas maiores. Bom, veja que no caso do Elias aí, quando ele estava lá com a dor de barriga dele lá e tal, como você bem lembrou, né? Eu tô sozinho aqui, eu que tenho que carregar o piano, blá, 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 blá. Como que Deus trata com ele? Deus tem misericórdia dele, se mostra a ele no vento, né? Com a brisa, o alimenta. Então Deus tem comiseração do sofrimento dele. Sim. Mas ao mesmo tempo, Deus não alivia para ele. Deus fala assim, amigão, tem mais 7.000 caras aí que para com essa conversa que você está sozinho. Não é? Então, a confrontação bíblica, ela tem que existir. Sim. Tem que existir. Eu gosto muito, tem um livro que saiu em português agora há pouco tempo, da cultura cristã, do Heath Lambert, que se chama, em português acho que o nome dele é O Aconselhamento Bíblico Depois de Jay Adams. Acho que é o nome dele esse. E lá ele vai contar a história do aconselhamento bíblico, muito bem contada, por sinal. É um livro espetacular. Você leia, você vai aprender muito, tá? Sobre aconselhamento bíblico. Acho que esse é um dos livros fundamentais, tá? E ele vai mostrar que o Jay Adams foi uma primeira geração de conselheiros bíblicos que teve, né? O noutético. E o Jay Adams, o problema dele era comprar uma guerra contra os psicos, né? Essa foi a função dele. Falar,
essa hegemonia do pensamento médico sobre o pensamento bíblico não tem cabimento. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a regra de fé e prática da nossa vida. Deus nos deu a Bíblia, né? Nós não podemos desistir dela, né? E o modelo médico, ele está afirmando coisas, mexendo numa área onde ele não deveria entrar, né? Então ele foi contundente, foi acusado de um monte de coisa, passou 20 anos tomando cacetada. O Geadas é vivo ainda, graças a Deus, né? Tá velhinho lá, mas ele tá vivo ainda. Só que qual foi, eu acho que foi o maior mérito dele, além de ter inaugurado o movimento do aconselhamento noutético, foi ter formado uma segunda geração, que é o David Powlison, o Ed Welch, o Paul Tripp, e outros, até o MacArthur, o Wayne Mack e outros caras, né? Nós estávamos conversando aqui antes de outras pessoas, Sim, o Steve Byers, enfim. O que essa segunda geração fez? Ela introduziu uma coisa que o Geadas tinha deixado no segundo plano, que é a atenção ao sofrimento da pessoa. Ela está depressiva porque ela está lidando com pecado, está lidando com situações que ela está tendo dificuldade realmente e tal, mas ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Aquilo ali não é brincadeira. Então, crente pode ficar deprimido? Pode. Pode ficar. Mas o que está acontecendo de verdade com ele? Ele está abrindo mão daquilo que lhe pode dar esperança. É isso que está acontecendo com ele. E o conselheiro bíblico é o cara que tem que estar lá do lado, sustentando ele. Né? O Ed Welch lançou 2 últimos livros que lançou aqui em português, são 2 livrinhos fininhos, que é aconselhando uns aos outros, né? Falando uns aos outros. E esse é o papel do crente. Nós vamos lá na igreja para nos alimentarmos, cantarmos, adorarmos ao Senhor, sermos edificados pelo sermão, mas não é só para isso. Nós temos que servir, né? Foi por isso mesmo, me dá licença, vou fazer o meu merchan aqui, que eu lancei um curso de aconselhamento bíblico, para as pessoas aprenderem que elas podem dar os próprios passos, tá? Elas podem, elas têm condição, tem que conhecer a Bíblia, obviamente, né? Que é a espada, né? E a espada você tem que tomar cuidado, porque se não manejar direito, você se machuca, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, existem vários literaturas, cursos, esse meu é um deles, que habilita você a aconselhar seu irmão. E como é que eu faço isso? É sofisticado? Não, são conversas informais, lá na igreja. Ei, Tiago, como é que você vai? Ah, tudo bem. Tudo bem mesmo? Ah, não, tudo bem, né? Tá tranquilo? Em casa, serviço? Nós temos que nos interessar pelo outro. É a disposição. Aí, na verdade eu ando meio para baixo. Ah, é? O que está acontecendo? Não, então, rapaz, não estou bem, estou preocupado que a minha filho vai para a faculdade, eu não sei se vou ter condição, minha mulher está com isso, aquilo, no meu ministério eu estou enfrentando umas barreiras. Puxa vida, ele está deprimido, né? Vamos sentar com ele. E o Ed Welch, ele sempre me ensinou uma coisa. Quando eu não sei o que falar, eu não sei o que falar para esse cara. Fala a seguinte frase: posso orar por você? Nossa, você não sabe a ajuda que você já está dando pro cara. Legal. De ouvir o cara, ouvir o seu irmão. E eu posso orar por você? Vamos voltar a conversar. Ele saber que tem alguém que ele está podendo falar, contar, que está disposto a ouvir, que está ali querendo ajudá-lo, isso é melhor que 10 fluoxetina junto. Sim, Pode ter certeza disso. Um bom comparativo. Então, nós, os crentes, eles passam por perrengues, né? E Jesus disse que nós íamos ter perrengues mesmo aqui no mundo, né? Isso estava escrito. Ninguém falou que a gente ia sair de férias aqui no mundo. Estava num momento de lazer agora, que ia ser fácil. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, os crentes,
é o seguinte, e isso é uma coisa difícil de falar às vezes para as pessoas, elas se rebelam com isso. Quando Jesus fala assim, você quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz e me segue. Cruz é instrumento do quê? De morte. Então é isso que ele está falando. Morra. Morra para você mesmo. Então, muitas causas da depressão, infelizmente, é causada, como você citou agora há pouco atrás, por alguns autores, até cristãos, alguns deles, que falam assim, não, o crente, ele é cabeça, ele não é cauda. Você tem que cuidar de você. Você tem que andar com a cabeça erguida. Você tem que ter reconhecimento, significado, né? E aí o cara se começa a ter carência disso e ele vai ficando para baixo. Né? A tal da baixa autoestima, que nem vou entrar nesse aspecto agora aqui, porque senão vai ter um programa só... mais umas 3 horas. Mais um programa só para isso. Mas enfim, não tem essa conversa. Não tem. A Bíblia ordena exatamente isso. Né? Agora, disponha-se na mão do Senhor para ser um instrumento nas mãos dele. Em vez de ficar reclamando, cabeça para baixo, querendo autocomiseração, fazendo autocomiseração e querendo a comiseração dos outros. Né? Que é a expressão do dia de hoje, né? Que é o tal do mimimi, né? Então, eu sei que muitas vezes não é mimimi, eu sei disso, eu entendo, eu cuido de pessoas e eu já escutei uma série de histórias que são até trágicas. Só de ouvir você começa a chorar. Mas nós estamos aqui para andar junto. Chorar com os que choram e rir com os que riem. Esse é o nosso papel. Então nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Nós vivenciamos uma situação na minha igreja lá, um pouco tempo atrás, de uma mulher grávida que teve um câncer no meio da gravidez. E aí ela teve que operar o câncer e teve o neném prematuramente e tal. Graças a Deus está tudo bem hoje em dia. Mas nesse tempo dessa agrúria dela, foi lindo ver as mulheres da igreja. Eu vou levar seus filhos na escola. Eu vou limpar sua casa. Vou fazer almoço para você. Vou cuidar do seu marido. Vou cuidar da sua roupa. Então, um bando de gente foi lá e tratou dela. Então, apesar de ela estar para baixo, que era uma coisa séria, né, eu tenho certeza que isso ajudou ela a sarar. Tenho certeza absoluta. Claro, ela foi cuidada por excelentes médicos, tomou toda a medicação que tinha que tomar, tá? Mas, quando você começa a confiar, não, Deus, Ele mandou essas pessoas aqui para me ajudar. Sim. Elas estão aqui porque Deus as mandou aqui. E isso aí faz diferença. Então, há um livro do Paul Tripp que chama-se Instrumentos nas Mãos do Redentor. Quando eu fiz um trabalho sobre esse livro, eu falei que os apêndices são melhor que o texto, porque nos apêndices ele vai falar um monte de caso onde a pessoa realmente se colocou como instrumento. E eu acho que isso aí é o tratamento para o crente deprimido. Sim. E talvez resumindo aqui... já ia caminhar para exatamente. O final. Então, que bom toda essa explicação, foi acho que bem claro para a gente poder entender dessa importância. E aí, resumidamente, a Bíblia ela é suficiente para tratar a depressão? Então, sim, no sentido de que, às vezes a pessoa ela pode estar deprimida por uma questão de, sei lá, tireoide, uma disfunção. Sim, então vai fazer um exame, perfeito. Vai ter um desequilíbrio que é comprovado por um exame. E então, ele vai se tratar. Ele vai se tratar, vai voltar aos níveis que são E nessa ideais. hora aí que ele está se tratando, ele vai ficar abatido, porque ele está doente. Sim. É a hora que ele mais precisa realmente do conselheiro bíblico. Também. Sim. E há casos, a pessoa ela não tem nenhum desequilíbrio químico, nenhum apontamento biológico, e a pergunta é, a Bíblia é suficiente? Pela resposta que o senhor deu até agora, sim. A Bíblia, a Esse resposta... é o meu trabalho. Sim, e é interessante, eu gosto muito de Abacuque. Sim. Abacuque, o que muda, eu sempre cito isso nos aconselhamentos, o que muda no livro de Abacuque? Nada, a não ser a perspectiva do profeta. Então, no capítulo 1, ele está fazendo o quê? Ele está
Bravo com Deus, reclamando, porque a justiça não está sendo mais feita. Então, ele tem uma perspectiva errada da vida, da situação, da soberania de Deus, principalmente, por aquilo que ele está vivenciando. Nós gostamos mais do capítulo 3, verso 17. Né? Que daí é a palavra... Vitória. É a vitória. Mas antes de chegar lá, nós temos mais 2 capítulos e meio... que trata sobre uma mudança de perspectiva. E é interessante como a gente vê que como Deus trata o profeta. Ele confronta a sua visão em alguns, vários momentos. O Senhor traz esperança. E o que acontece? A perspectiva dele é mudada e quando chega no capítulo 3, versículo 17, ele pode fazer aquela oração que nós gostamos muito. Ainda que a figueira não floresça, ele vai falando ali, ele diz que ele se alegra no Senhor. Então, tem muito a ver, doutor, com a perspectiva também que a pessoa tem da vida, de Deus e de si mesmo, com relação a como ela se enxerga em tudo isso. Eu costumo falar o seguinte: você quer começar a ser um cristão de verdade? Responda 2 perguntas. Quem você é, quem é Deus? Quem que é Deus para você? O que ele é? E é engraçado quando você pergunta para as pessoas, né? Deus é tudo, né? Deus é tudo. Não é assim, né? Não é assim. Quando eu fiz minha profissão de fé, eu passei o presbítero perguntou, né? O que é Deus para você? Já foi a primeira, só não me responda que ele é tudo para você. Isso, daí não, que tá fora. Então, tem aquela frase, aquela máxima famosa, né? Todo homem, mulher, é um teólogo, né? Por quê? Porque todo mundo tem uma visão de Deus, contra ou a favor. Né? Então, essa resposta você tem que ser bem firme com você. Você tem que ter uma noção clara. A necessidade básica da nossa vida é da misericórdia de Deus. Essa é a nossa necessidade básica. Claro, nós temos que comer, dormir, fazer lá as necessidades fisiológicas e tal. Agora, sem Deus, o sujeito não é nada. Ele fica vagando. Ele vaga aqui pelo planeta, aqui, sem saber o rumo que ele vai. Que ele acha que o fim dele é ir lá para baixo da terra e morrer. Como diz Eclesiastes, ser enterrado junto com o cachorro lá. Você vai ter o mesmo fim que o cachorro, vai virar pó. Né? Então, a perspectiva da vida dele é essa. E o sujeito com Deus, ele vê que a perspectiva da vida dele é totalmente diferente. Né? Que é quando ele vai responder quem ele é, de fato. Então, eu acho que essa é a principal causa da depressão. Quando eu perco a minha identidade. Eu deixo de ser aquilo que Deus me criou para ser. Né? Ou eu perco, ou eu transformo aquilo que deveria ser. Então, o homem, ele tem aquele senso religioso, né? Ele é um adorador, ou de Deus, ou de outras coisas, ou dele mesmo. Né? Eu acho que a depressão e a ansiedade, ela está ligada, o link principal é a perda dessa visão, exatamente dessa visão. O sujeito quer fazer no braço, na força dele, né? Vamos lembrar a história lá do Nabucodonosor, né? Olha, isso tudo que está aqui fui eu que fiz. Aí tá lá o cara no capítulo seguinte comendo grama lá. Foi você? E agora? E agora você faz o quê? Eu não tenho o que fazer. Então, a hora que a gente aprender isso, eu acho que a depressão começa a ir embora. E esse é o papel do conselheiro bíblico. Mostrar isso. Claro, com respaldo, como nós já fizemos, ficou bem claro aqui, tenho certeza que temos que pesquisar alguma doença orgânica, sem dúvida, acho que isso é ter juízo. Isso é ter juízo. Sim. A gente já estourou nosso tempo aqui, o Lucas não fez nenhum sinal ainda, mas a gente já... Quase convulsionando. Já está terminando. Mas eu queria agradecer muito ao doutor, ao pastor Thiago também, por... Dá tempo de responder mais essa pergunta. Na verdade, até o doutor já tinha respondido um pouquinho disso, mas o pastor Thiago está insistindo para a gente fazer essa pergunta final. Sim, Lucas liberou. Liberou, obrigado. Lucas. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que está lidando com a depressão? Então, eu acho que
a pedra de toque é primeiro ter disposição para ouvir. Então você vai cutucar a pessoa no sentido de tentar extrair dela o maior número de dados possível. Né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Por que você chegou nesse estado que você está? Conta para mim desde o começo. E esse começo, às vezes, não é o começo que a pessoa fala. É bem antes disso. Às vezes são anos. Às vezes é lá da infância dela que vem a história. E isso, quanto mais você souber, melhor é. Para isso, o conselheiro tem que ter muito boa vontade. Ter tempo, calma, não adianta pressa, não estamos na UTI, nada. Então, pode falar, deixa o cara falar. Interromper, perguntando detalhes e tal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se algo na história chamar a atenção da possibilidade de uma doença clínica, se ele não está indo ao médico ainda, que ele vá. Num clínico geral mesmo. Não no psiquiatra, no clínico geral, para ele fazer um exame clínico. Será que ele não tem um diabetes, que está descompensado, não está anêmico, não tem nada no corpo, não está passando por hipertenso, sei lá, algum drama desse daí? E continuar ouvindo a pessoa. Aí eu tenho que oferecer para ela verdades bíblicas que a confrontem com os pontos onde realmente você vê que ela está abandonando. Ela foi para o outro lado da Escritura. Então, em Colossenses 3,16, vamos ler aí, pastor? Vamos. Colossenses 3,16. Tem uma receitinha de bolo ali. Olha, o povo gosta de receita. Essa é ótima. Isso é para todo mundo, tá? Não é... Ah, isso é para o pastor. Não é para o pastor, não. Pode. Por favor. Tá. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, a palavra de Deus tem que habitar em nós. Então, eu tenho que fazer aconselhamento com a palavra de Deus na mão. Não é com outra coisa. Né? É que nem Paulo falou lá para Timóteo. Prega a palavra, não inventa moda. Tá? Não fica com teoria de autoajuda. Não é isso, é o que está aqui. Sim. E nem fora, nada fora daqui. Segundo, ela tem que habitar ricamente, então tem que ter conhecimento. Ele fala com todo conhecimento. Então, eu tenho que ter estudado alguma coisa da Bíblia. Você não precisa saber toda a exegese do Gênesis ao Apocalipse. Mas se você... Algumas passagens... por exemplo, você vai ler lá Tiago 4. Por que há guerras e contendas entre vocês? Por causa das paixões interiores e tal. Aí você vai falar, olha... Cara, você quer ganhar toda a discussão com a sua mulher. Mas daí ela não me respeita. Então, daí você fica para baixo. Mas porque você está provocando isso. Né? E aí vai. Então, esse é o ponto. Então, e outro, ele fala em todo o tempo. Então não tem uma hora para não fazer. Não tem uma desculpa, não, agora não dá. Não tem desculpa. Não. Então, infelizmente, nós vivemos numa era tecnológica, onde a velocidade é tudo. E para fazer isso aqui precisa ter coração. Calma, coração. Lembrando também, doutor, talvez só para a gente finalizar aqui, Romanos 8, 28 fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Nós estamos num processo de sermos transformados à imagem e ao caráter do nosso Salvador. E uma das mudanças da perspectiva que nós ajudamos os aconselhados é entender que o sofrimento que ele está lidando e que a dor que ele tem passado, ela não é em vão. E não é a dor pela dor. Porque, às vezes, a ideia filosófica é a dor pela dor, quer dizer, sem sentido. Você vai ter prazer na dor. Exatamente. Né? E, na verdade, nós não buscamos, nós mostramos que, apesar da dor, existe um meio, né, sendo usado ali por Deus de mostrar e de revelar o coração e, acima de todas as coisas, permitir a mudança, a transformação por meio das Escrituras, a imagem e semelhança de Cristo. Então, isso é confortante e isso é esperançoso. De vivermos
mesmo tristes ou alegres, isso não é o que nos determina como seres humanos. O que nos determina é o que o Senhor diz. Então, eu posso afirmar categoricamente, talvez depois de tudo que nós falamos aqui juntos, existe esperança para a depressão? Obviamente. E onde ela está? Nas Escrituras. Onde você pode receber auxílio, ajuda por meio da palavra de Deus. O Senhor te conhece, o Senhor sabe dos seus sentimentos, sabe o seu limite. Inclusive, 1 Coríntios 10, 13 fala que Ele não nos permite sermos tentados além do que nós podemos suportar. Mas, ao contrário, junto com a tentação, Ele nos dá o escape. Então, é importante entender esse Deus pessoal, que se importa conosco a ponto de ter enviado o seu Filho na cruz para morrer, para verter o seu sangue, para nos dar esperança por meio das Escrituras hoje. Perfeito. Eu acho que, como a Paola falou, se você pegar do começo ao fim do programa e não cortar trechos, temos que entender todo o contexto. Acho que deu para deixar bem claro o assunto. Sim. Só ainda citar mais um autor. Eu ia pedir uma mensagem final, se o senhor já quiser emendar. Tem um livrinho fininho, você que gosta desse assunto médico, tem um livrinho fininho que eu recomendo fortemente que você adquira. Chama Descrições e Prescrições. O autor é o Dr. Michael Emelet, que foi um dos meus mentores, professores e mentores. É um médico que hoje pratica praticamente só aconselhamento bíblico. Esse livro começa exatamente como eu comecei aqui também, falando que nós não estamos nem lá na sombra e nem no sol. Há uma posição clara, assim. Não é que nós estamos em cima do muro, não é isso. Mas nós temos que entender que tem doenças e tem aflições da alma. Então nós temos que fazer uma análise honesta e clara das coisas. É um livro fininho, deve ter umas 120 páginas. Você vai se instruir muito sobre esse assunto. E lá vai falar essas coisas que eu falei, todas elas que eu falei aqui vão estar dentro desse livrinho aí. Muito bom. Descrições e Prescrições, do Michael Emelet. Sim, depois a gente deixa o nome na descrição do vídeo. E eu agradeço mais uma vez a presença do pastor Tiago, do doutor. Eu que agradeço. Que veio aqui compartilhar tantas bênçãos com a gente. Eu espero que esse programa já tenha servido. A gente teve cerca de 170 pessoas acompanhando o programa ao vivo e vai ficar ainda disponível no YouTube. E eu acompanhei alguns comentários, muitas pessoas concordando com tudo e algumas sofrendo mesmo e infelizmente não concordando, mas a essas pessoas, especialmente ao Peter, eu li alguns dos comentários dele, peço que assista sim o programa desde o começo, porque vale a pena. O doutor esclareceu muita coisa aqui do que é mito dentro do tema depressão, então é importante que você assista do começo para não pegar trechos e entenda errado a mensagem que a gente quis passar aqui. Então, a gente vai encerrando o programa. Agradeço mais uma vez e peço que volte para tratar de outros assuntos. Com certeza. Semana que vem quer fazer a propaganda do Sim, programa. Semana que vem a gente vai falar sobre burnout, que é um tema que tem sido discutido também, né? Uma frase do autor que é um problema antigo com um nome moderno, um nome novo. Sim. Então, nós vamos tratar a respeito disso com uma visão bíblica, trazendo esperança e resposta bíblica para isso. Legal, muito bom. Então, semana que vem a gente espera vocês aqui com a gente, falando sobre burnout. Qualquer dúvida, mande mensagem, comente, compartilhe. Essa mensagem é bem importante para todo mundo. Obrigada mais uma vez e até semana que vem. Pastor, a senhora para a gente concluir? Claro. Então. Senhor, graças te damos por termos a oportunidade de tratarmos desse tema tão importante, relevante, biblicamente. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão sofrendo nesse momento, lidando com perdas, lidando com sofrimento, que o Senhor possa consolar os seus corações e, acima de tudo, possa ajudar com que suas perspectivas mudem com relação ao caráter e o plano do Senhor, Deus. Esteja com essas pessoas e também que o Senhor possa permitir que elas encontrem esperança por meio da palavra do Senhor. Amém. E nós te agradecemos por nos deixar a palavra do Senhor, a Bíblia, como resposta que nós precisamos para o nosso coração, Senhor. Obrigado por nos ensinar constantemente que os nossos sofrimentos, que aquilo que lidamos aqui não é sem sentido, mas ao contrário,
nós vemos que o maior sentido de tudo é que o Senhor está formando em nós o caráter do seu Filho. Ajuda-nos a compreendermos isso e a honrarmos ao Senhor, seja na alegria ou na dor, mas que nós possamos reconhecer a tua soberania em todo o tempo. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.